No Prevê Saúde desta semana, temos a grata satisfação de receber a colega endocrinologista, a doutora Cibele Cabo Grosso. Ela que vai poder falar acerca de um assunto tão importante que é o diabetes e as várias medicações usadas para o tratamento desta doença. Antes até de iniciar o nosso programa, eu gostaria de dizer a todos os nossos telespectadores que estamos passando aí por uns momentos de transformações aqui no nosso programa Prevê Saúde, hoje com um cenário novo, um cenário diferente, vamos mudando até adequar e chegar a um cenário mais aconchegante aí para que o nosso telespectador tenha essas informações que nós temos aqui no nosso programa e que consigamos passar de uma maneira mais tranquila, mais clara a vocês. Bom, Cibele, nós estávamos falando acerca do assunto que você vai tratar, que é o diabetes. Diga para mim o que realmente é o diabetes, o que essa doença traz para o nosso dia a dia. O diabetes é uma doença metabólica causada pelo aumento do açúcar no sangue. Vem caracterizada por alguns sintomas que o paciente pode referir ou ele pode descobrir a doença de uma forma aleatória, um exame, um check-up, algum exame médico que ele faça e vem essa taxa de açúcar aumentada e é investigada a doença. Certo. O que leva a aumentar a taxa de açúcar no sangue? Bom, são várias características, né? São várias causas. Depende muito também da causa do diabetes. Você tem o diabetes tipo 1, que é o diabetes já congênito, e você tem o diabetes tipo 2, que normalmente é aquele que vem acompanhado de uma obesidade, já é mais de uma faixa etária mais alta. Certo. O diabetes tipo 1, você falou que é o diabetes congênito. Então, muitas vezes a criança nasce e até 1 ano, 2 de vida descobre que tem um diabetes, ou numa adolescência descobre que tem um diabetes. Esse diabetes não é o diabetes familiar. Não é o diabetes familiar. É causado por anticorpos no pâncreas, que vai proporcionar uma alteração na produção da insulina. Certo. Então, é uma deficiência de insulina que a pessoa passa a ter, que pode acontecer desde uma primeira infância, muito jovem, até a idade mais adulta, pode acontecer. E já no diabetes tipo 2, que já é uma doença mais caracterizada também, já mais adulto, já caracterizada com pessoas que têm obesidade, e aí sim ser uma doença de característica mais familiar. Se você tem pessoas na família diabéticos, obesos, tem mais chance de desenvolver o diabetes tipo 2, que é uma maneira diferente do aproveitamento da insulina. O paciente tem insulina, produção de insulina, mas essa insulina não é bem utilizada pelas células. Sim, eu até falei no familiar e não familiar, porque muitos pais acabam se cobrando muito e se culpando pelo filho ter o diabetes do tipo 1. Eles acham que eles transmitiram aquilo para o filho. E o diabetes do tipo 1 não é assim, não são os pais que passam para o filho. É o filho que tem uma doença autoimune. Exatamente. E que vai lá e mata as células do pâncreas. Isso mesmo. Tá. E o tipo 2 sim, tem um caráter familiar, um caráter social, muitas vezes ambiental, né? Social, isso a pessoa acaba adquirindo com o passar da idade. Na verdade, o diabetes ele acaba sendo uma falência do órgão pâncreas. O pâncreas produz pouco ou não produz a insulina. Isso no diabetes tipo 1. Sim. No diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas essa insulina é distribuída, lançada na corrente sanguínea e não é bem aproveitada pelas células. Então, a dificuldade de colocar essa insulina dentro da célula e diminuir a glicose. Certo. Então, é uma resistência à insulina. Certo. É diferente do tipo 1, que realmente não existe produção de insulina. A produção é muito pequena ou nula, né? Ou não existe. O que acontece no tipo 2, com o passar dos anos, de muitos anos de diabetes, pode acontecer de existir uma falência do pâncreas após muito tempo de diabetes. Ou um diabetes mal controlado por um período também pode levar a matar essas células do pâncreas que produzem insulina. Certo. Quais são os principais sintomas que o paciente tem
e ele começa a perceber que não está indo bem, que ele pode estar com diabetes? Os principais sintomas, o principal sintoma é sede em excesso, urinar demais e perda de peso. São os 3 sintomas básicos. O que a gente sabe é que muitas vezes o diabetes é uma doença assintomática. Muitos pacientes passam até 10 anos sem saber que são diabéticos, né? Então, existe a necessidade do exame, principalmente após os 45 anos, que seja feita uma dosagem de glicose, porque pode acontecer do paciente ter uma glicemia. Ele vai se adaptando àquela glicemia. Então, se você vai tomar um pouco de líquido a mais, acha que está indo ao banheiro à noite porque tomou esse líquido a mais, e fica deixando e não existe um sintoma de dor, né? Você não tem uma dor. Quando você já está numa fase de perda de peso e urinar demais e muita sede, já é uma fase muito avançada. Já existe perda de célula beta, que é a célula do pâncreas. Então, esse paciente já está diabético há algum tempo. Existe diferença nesses sintomas para quem tem o diabetes tipo 1 e tipo 2? O tipo 1, normalmente, ele aparece mais abruptamente. Então, se é uma criança, às vezes é desencadeado por uma infecção, uma amidalite, uma infecção respiratória que a criança possa ter, uma alteração gastrointestinal, ela desidrata e aparece o diabetes. Então, ele é mais rápido, ele não vem lentamente. Agora, o tipo 2, com o quadro de obesidade principalmente, né? E hoje o que a gente vê, o tipo 2 é do adulto, mas a gente vê muito adolescente, muita criança já naquela fase de 12, 13 anos desenvolvendo diabetes tipo 2. Por quê? Obesidade, sedentarismo. Então essa característica ambiental vem colaborando muito para o diabetes tipo 2 em jovens, não só em adultos, como era antes, né? Antigamente. Sim. Então, esse vem mais lentamente. Então, é o que eu falei, vem urinando um pouquinho a mais, levanta uma vez à noite, depois 2, um pouco mais de sede, e isso vai se prorrogando durante mais de um ano, às vezes. E só vai se atentar mais quando começar a perder peso. E essa perda de peso não vem com uma dieta, eu perdi peso porque eu estou fazendo dieta. Não, a dieta continua igual, a alimentação continua igual, e a pessoa começa a perder peso. Certo. O diabetes é uma doença que não tem cura, é uma doença para a vida toda, Cibele? O diabetes instalado mesmo, diagnosticado, ele é uma doença para a vida toda. O que a gente vê hoje, e a gente consegue deixar isso, ali aquele diabetes pré-diabético, então a paciente faz os exames, descobre que está pré-diabético, passa a mudar o seu estilo de vida, né, com dieta, reeducação alimentar, atividade física, ele consegue manter em suspensão esse quadro, né? Mas se o diabetes estiver realmente instalado, ele é para sempre. Ele pode ser um diabetes controlado, mas ele tem que estar sempre mantendo esse padrão de qualidade de vida. O diabetes ele tem uma ligação direta com a alimentação das pessoas. É lógico que a prática de esporte é importante também, queimar as calorias, mas é uma doença de difícil controle por isso, Cibele, porque está diretamente ligada a uma zona de prazer muito grande que é a alimentação. A dificuldade maior realmente é a dieta, né? Na verdade, um diabetes, hoje, a gente já tem uma liberdade um pouquinho maior em relação ao diabetes por causa das insulinas novas que surgiram, né? Insulinas, bomba de insulina. Então, o paciente calcula quanto ele come de carboidrato e aplica a insulina de acordo com essa dosagem de carboidrato. Então, ele passa a viver de uma maneira praticamente normal, né? Uma dieta normal. Uma dieta equilibrada é ideal para qualquer pessoa, diabético ou não, né? Certo. É importante. Agora, o tipo 2, que já tem outras características, né? Normalmente ele tem uma alteração de colesterol, ele tem uma hipertensão arterial, então ele tem um excesso de peso, então ele tem que manter uma dieta um pouco mais equilibrada. Então é mais restrito o doce, né, o carboidrato em excesso, ele não pode ficar aplicando insulina a cada momento que ele vai se alimentar, então é diferente. Qual dos dois tipos é mais fácil controlar? O diabetes tipo 1 na criança, no adolescente, ou o diabetes tipo 2 no adulto? Olha, é muito difícil, os dois têm seus pontos diferentes, né? O adulto, por causa da transgressão dietética, às vezes que envolve muitas outras coisas, né? O fator emocional, a falta de disposição para fazer uma atividade física,
às vezes a falta um problema financeiro, que você não consiga comprar uma medicação adequada, a gente não tem a disponibilidade de medicamentos que o governo distribui, que sejam tão boas, né? Então a pessoa também teria que ter um certo poder aquisitivo para ter um bom controle. O diabetes tipo 1 da criança, ele tem a dificuldade também pela criança ter as suas dificuldades, né, em festas e etc. Então, tem os pais. Então, eu acho que assim, os dois têm os pontos de dificuldade e de facilidade, né? O diabetes tipo 1, a criança principalmente, né, não tipo 1 já adulto, mas a criança, os pais são muito envolvidos, né, nessa situação. Então, isso tudo, o fator emocional, psicológico também está sempre influenciando muito. Eu acredito que, isso é um pensamento meu, que o 2 é mais difícil de tratar porque a pessoa já está mais acostumada, tem uns hábitos tem os mais... vícios, né? Os vícios hábitos alimentares mais difíceis. Eu estou até dizendo porque hoje nós estávamos fazendo uma cirurgia de um paciente, era uma cirurgia combinada, eu estava fazendo a catarata e logo depois o colega ia tirar o óleo de silicone do olho dele. E ele diabético, já amputado, e ele estava falando assim, sabe doutor, eu adoro comer um palitinho doce, e o pessoal da padaria lá me entrega, eu como um pacote por dia. Eu falei, poxa, mas o senhor diabético sabe que não pode... Ah, doutor, se o senhor comer um, o senhor não para, o senhor vai querer comer todos os palitinhos do pacote. E eu acho que realmente a dificuldade está diretamente na alimentação. A conscientização também, né? Sim, mas eu, por exemplo, não gosto de doce. Mas se falassem para mim, você não pode comer doce, eu acho que eu teria uma vontade imensa de comer doce. Deveria-se ter algum medicamento que tirasse essas vontades, né? Diabético não deve comer tanto doce, mais com moderação. Tomar uma medicação que não dê vontade de comer doce nesse pessoal. Não existe nada nisso ainda. Existem algumas medicações que ajudam, sim, a diminuir a vontade de doce. É lógico que muito do diabético não é só a vontade, né? Ele tem aquela coisa de querer transgredir, né? Isso não pode, então eu quero fazer porque não pode. E não é só doce, né? É carboidrato em geral, massa. Então, eu acho assim que às vezes a gente tem que perder o tempo da gente como médico, conversando muito com o paciente e mostrando para ele a importância da dieta. Porque muitas vezes pode tomar medicação, por exemplo, se você toma uma medicação para colesterol e comer coisa com gordura, esse colesterol vai se manter baixo, porque você está tomando a medicação. Se você tomar uma medicação para diabetes, né, o tipo 2, tomar uma medicação para diabetes e comer açúcar ou um excesso de carboidrato, a glicemia vai subir. Então é uma doença que o remédio ele vai ajudar muito, mas a alimentação é muito importante e é isso que o paciente tem que ver. Hoje, em termos de medicação, o que há de mais moderno para o diabetes? É óbvio que o tipo 1 é insulino dependente, ele tem que tomar insulina. Sim. E o tipo 2, que é o não insulino dependente até uma fase, depois de uma fase até insulina muitas vezes tem que tomar. Mas o que existe nesses hipoglicemiantes orais, nestas insulinas que hoje tem no mercado? Bom, em relação à insulina, hoje a gente tem uma diversidade muito grande de insulinas que têm uma ação mais rápida. Então existe uma insulina que mantém a glicemia, uma insulina basal, que a gente chama, e que não provoca picos de hipoglicemia ou hiperglicemia. Ela se mantém basal durante as 24 horas e nos horários de refeições o paciente aplica a insulina rápida. E existe a insulina ultra rápida, que ela vai fazer efeito ali em 5 minutos, então ele aplica imediatamente antes da refeição. Então ele está diante do prato de comida, ele sabe o que ele vai comer de carboidrato, ele vai fazer o cálculo e já aplicar essa insulina. Pode ser através da aplicação mesmo da insulina ou da bomba de insulina, né? Já programada para tudo isso. Então esse é o diabetes tipo 1, que isso foi uma revolução para o diabético, né? Para ele poder se manter bem e sem ter crises de hipoglicemia com tanta frequência como existia antigamente, que o paciente fazia aqueles picos, né? Hiper e hipoglicemia. Então isso melhorou muito a hipoglicemia do diabético. No diabetes tipo 2, nós temos vários medicamentos. Então, normalmente o diabetes tipo 2, ele começa com, geralmente é um paciente mais obeso ou sobrepeso,
Então ele tem também que perder peso. Aí, dependendo do nível de diabetes, do início do tratamento, existem alguns medicamentos que você inicia e depois tem que associar. Dificilmente um diabético consegue ficar com uma droga só. Né? A metformina, que é a droga de escolha do início do tratamento até hoje, e aí você vai associando medicações. E hoje surgiram alguns medicamentos novos, que são muito interessantes e muito bons, porque o diabetes não é apenas você medir a taxa de açúcar e olhar ali e falar, nossa, abaixou minha glicemia, não é só isso. Ele envolve a parte das artérias, né, a parte cardiovascular, que é muito importante. Então, tem que ser uma medicação que vai agir nesse nível, nível renal, nível hepático, porque é uma doença multifatorial, ela é uma doença que vai mexer com tudo. Como ela é uma inflamação do endotélio ali, né, das artérias, ele vai afetar todo o organismo. Então, esses medicamentos, eles têm que agir em todos esses órgãos, todos de uma maneira geral. Então, a gente tem hoje, basicamente, os medicamentos que estimulam a produção de insulina, medicamentos que fazem agir melhor aquela insulina que o paciente já produz, que é o caso da metformina, por exemplo. E existem outras duas novas classes de medicamento que está sendo muito utilizados, que são o nome é inibidor de SGLT2, que são medicamentos que agem no rim, no túbulo renal, e ele vai provocar uma saída de glicose pela urina. Então não sai só glicose, mas também sódio. E esses medicamentos, eles vão eliminando o açúcar pela urina do paciente. É um medicamento normalmente usado em conjunto com outros medicamentos, e isso faz com que a glicemia diminua. O paciente também pode perder um pouco de peso com esse tipo de medicamento, então ele é um coadjuvante no tratamento também do peso, e vai agir muito bem na parte cardiovascular principalmente, tá? Alguns deles levando a uma diminuição de AVC, de infartos, sabe? Então ele está também relacionado a esses outros comprometimentos do diabetes. E existe outra classe de medicamento que é usada, que são os análogos de GLP-1. Esses análogos de GLP-1 são medicamentos injetáveis. Esse medicamento, o GLP-1, ele é um hormônio que vai estimular, vai fazer com que ele existe no intestino e vai avisar o hipotálamo que você está com o intestino com alimento. Esse é o GLP-1. Esse análogo, ele imita o GLP-1. Então, ele vai mandar uma mensagem para o cérebro, para o hipotálamo, no centro da saciedade, dizendo que você está satisfeito, que não está com fome. Então, diminui, além de melhorar a produção de insulina pelo pâncreas, ele ainda diminui a ingesta. Então, o paciente passa a perder peso e ter esses benefícios com a perda de peso. Então, isso tem sido muito usado, principalmente em pacientes diabéticos, obesos, que têm essa dificuldade que você tinha comentado antes da vontade de comer, porque diminui muito a vontade de comer e ajuda muito, muito mesmo. Esses medicamentos hoje têm sido usados por não precisar de receita médica, até mesmo para o emagrecimento. Tem muitas pessoas que vão na farmácia, compram e usam para emagrecer. É correto isso? Está certo? Faz mal? Então, tem 2 medicamentos que eles são aprovados para perda de peso. No Brasil, o aprovado para perda de peso desses análogos é a liraglutida, tá? Que é o Saxenda. Esse é aprovado para perda de peso em bula. Então, realmente, lógico que é com acompanhamento médico, né? Com indicação do médico. O outro medicamento, que é a semaglutida, que é o Ozempic, é uma medicação que é usada para diabetes e que nos Estados Unidos já foi aprovado para perda de peso. No Brasil ainda não. O FDA aprovou, mas aqui ainda não está aprovado. Ele vai vir para cá com certeza, já numa dose maior do que ele é usado para diabetes. E ele é usado numa determinada dose e ele já está aprovado com uma dose maior para obesidade. Só que ainda não aqui. Então, o que a gente tem hoje em bula, que pode ser usado, é a liraglutida, o Saxenda, tá? Só esse. Existe a dulaglutida, que é um outro medicamento, que é um outro análogo, que é o Trulicity, e que não é aprovado para perda de peso, é aprovado para diabetes. Então, é off-label, né, que a gente chama, é fora da bula. Muitas vezes, a gente atendendo um paciente que apresenta ali uma glicemia entre 126, 120 e uma obesidade importante, até
você pode conversar com o paciente e até fazer uso da medicação. Mas isso de comprar o medicamento por conta e usar não é indicado, lógico que não, né? Sim. Doutora, e o não tratamento do diabetes? O indivíduo que acaba não tratando corretamente ou muito irregularmente? O diabetes é uma doença que vai trazer muitas consequências, muitas complicações a longo prazo. A complicação aguda é a hipoglicemia ou a hiperglicemia, mas normalmente é a hipo. A complicação crônica são as doenças causadas por alterações vasculares, né, que é a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, a neuropatia diabética. Então, são doenças que vão ocasionar perdas de funções de órgãos. Então, pode deixar o paciente cego, pode deixar o paciente tendo que fazer uma hemodiálise. Então, mas são coisas lentas que vão indo progressivamente. Doença vascular, amputação, como você citou o caso desse paciente que você operou hoje. Então, caso de amputação de pé, que é muito comum, né? O paciente desenvolve uma neuropatia, ele não tem sensibilidade, acaba machucando e ali não tem uma vascularização adequada. Então, tudo isso é comprometimento causado por um diabetes mal controlado. O indivíduo chegando mesmo até a óbito, sim, se não tratado adequadamente. Sim. Infartos, AVC, a probabilidade de tudo isso é muito maior do que um paciente não diabético. Sim. Então, esse paciente que tem a doença tem que se conscientizar que essa doença é uma doença para a vida toda. Sim. E o bom controle dela vai fazer com que essa pessoa muitas vezes tenha outros problemas e possa até falecer de outros problemas e não do diabetes. Bem controlada, ela não traz consequências. Sim. Existem pacientes, eu tenho pacientes que têm 30 anos de diabetes tipo 1. E está excelente, porque sempre manteve um bom controle. É muito importante o controle de glicemia e de hemoglobina glicada, que é um índice, né? Sim. Que mede a glicemia dos últimos 3 meses. Então, é sempre bom a cada 3 meses fazer esse tipo de exame para ver esse controle. E mantendo uma glicemia, uma hemoglobina glicada em torno de 7, é o ideal para que não se tenha complicações. Legal. Doutor, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira tranquila, fácil, para que o nosso telespectador entenda o que é essa doença. Mas mesmo assim, como é uma doença multifatorial, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu acho que a principal mensagem hoje é que o paciente faça exames periódicos e que fique atento quando a glicemia já estiver acima de 100. Porque muitas vezes o paciente vai ao médico e fala, sua glicemia está acima de 100, então você tem que ter cuidado. Mas não é ter que ter cuidado, você tem que já mudar algum hábito. Então, ou iniciar uma atividade física, uma boa alimentação. Eu não sou a favor de total restrição de tudo, mas que tenha uma reeducação alimentar, né? E que permaneça sempre procurando uma atividade física que se adeque à sua condição, né? Não precisa ir para uma academia, mas você pode fazer uma caminhada. Então, a mudança de estilo de vida é o principal para um começo de um controle do diabetes. E esse indivíduo tendo um controle adequado do diabetes com um profissional realmente gabaritado para tratamento do diabetes, ele acaba tendo uma vida longa e sem nenhum problema, nenhuma consequência dessa doença. Exatamente. Legal. Eu gostaria muito de agradecer a doutora Cibele aqui no nosso estúdio, nós que estamos mudando de cenário, estamos testando outros cenários. É uma novidade para a gente aqui, estar sentado no sofá, sempre ficamos atrás de uma bancada, mas isso é importante para inovar, melhorar, mudar. E dizer a vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, que se restaram algumas dúvidas acerca do assunto diabetes, queiram encaminhar para a TV Prevê. Tenho certeza que a doutora terá o maior prazer em respondê-las. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, doutora. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.